Quem nunca viu A Casa Monstro, né? Quem nunca viu A Casa Monstro, né? Esse filme aí que realmente, pô, é considerado um dos clássicos aí, uns filmes aí que passavam na sessão da tarde, muita gente adorava, né? Será que é um filme que continua nesse potencial, né? Nessa nota alta, né? Que realmente eu lembro de ser um filmaço, tá? Eu lembro muito bem de ser um filmaço, tá? Eu reassisti esse filme, tá? Eu lembrava de muitas coisas, tá? Eu lembrava de muitas coisas desse filme, mas tinha algumas coisas ali que eu ficava, será que eu gostei disso? Será que eu não gostei daquilo? Então, com o tempo eu fui vendo, né? Fui analisando e, cara, vou falar aqui minha opinião sobre esse filme. Vou falar minha opinião sobre esse filme, não vou falar da história em si, mas vou falar alguns pontos desse filme, né? Coisas criativas, talvez ali, algumas coisas ali que realmente elevam muito o nível do filme. Eu acho que é o ponto crucial, que é a questão da casa. Eu lembro de ser muito criativo e todas as questões ali das crianças que tem que descobrir esse passado, ter todo o passado da casa, né? Que é um passado obscuro, né? Todo negócio de acidente. Então, cara, vamos falar disso, né? Eu sou o Daniel, estamos no canal Dimensões de Cinema. Vamos falar de A Casa Monstro, né? Esse filme aí que muita gente gosta, né? E é dividido, né? É um filme que realmente muita gente considera um clássico da sessão da tarde, né? Eu também via direto quando passava na sessão da tarde, eu sempre parava pra ver. Então é isso, vamos falar, se inscreve no canal, deixa o like, cara, deixa o seu like por favor, não custa nada, galera. E cara, quem sabe eu volto com a enquete, tá? Porque eu voltei com a enquete, só que muita gente não votou, né? Então, tipo, meio que acaba desanimando, né? Fazer enquete. Mas, cara, por favor, galera, se eu trazer uma enquete, vamos lá, ajuda aí. Não custa nada votar em um filme que eu posso trazer pra vocês. E comenta também, vocês não comentam nada. Comenta aí qual filme vocês querem que eu traga, que eu faça uma análise, eu falo sobre o filme, né? Ou até um filme que eu nunca vi. Então é isso, vamos pro vídeo, vamos falar de A Casa Monstro, tá? Esse filme clássico de 2006, né? Se eu não me engano, 2006. Tá? Um filme antiguinho, né? Então vamos lá. Pô, eu lembro de ser um filme, cara. Galera, sendo bem sincero aqui, eu lembro de ser um filme que realmente, cara, eu tinha medo, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu, quando era criança, desde criança eu vejo esse filme, tá? Há muito tempo mesmo. Esse filme não é. Pô, esse filme marcou a minha infância aí. Muito, 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 né? É um filme que muito marcou a minha infância, mas, cara, eu lembro de ser um filme que ele conseguiu muito bem. Ele conseguia muito bem dosar a comédia, né? Sabia dosar também a questão do mistério, do terror, né? Momentos ali, caraca, que você fica de boca aberta, que realmente essa história eu lembro de ser muito boa, tá? E continuo com a minha opinião. Eu acho essa história muito boa mesmo, tá? Eu acho toda a questão das crianças que eles ficam com medo, né? Que eles acabam perdendo seus brinquedos ali na casa. Eu acho que tudo muito criativo, né? Para uma história que é tão simples, mas ela é tão redonda, tá? Esse filme ele tem uma história muito redondinha, tá? Já elogiando ele aqui. A questão dos protagonistas, na minha opinião, o Bocão, todo a questão desse trio, eles são bons. É um trio bom, mas cara, o DJ, na minha opinião, é o mais fraco desses três. Porque realmente ele não tem carisma, ele não tem nada, sabe? Ele é só um garotinho que é meio. Sabe, um garoto besta, meio imbecil, né? Vamos falar a verdade. Tá? Na minha opinião, ele é o que menos se destaca desses três, tá? Eu acho que ele aparece assim, ele tem tempo de tela, tá? Mas ele não é um personagem carismático, você não vai com a cara dele em nenhum momento, pelo menos pra mim, na minha visão, eu acho ele um personagem muito fraco comparado aos outros dois. Tanto a garota, tanto o Bocão, pra mim o Bocão é o melhor personagem desse filme, tá? Porque pra mim ele é muito engraçado em várias questões ali, tem várias piadas, são muito boas, tá? Que envelheceu bem a piada, né? É muito engraçado o jeito dele também, o jeito que ele dá em cima da garota também é muito engraçado, ele rouba a cena em várias vezes. Eu acho que também tem a garota também que pra mim ainda é melhor que o DJ, pra ter noção, o protagonista não conseguiu nem superar a garotinha que era um alívio cômico ali, só pra ajudar eles nessa missão, nesse mistério, né, sobre a casa, né. Então, cara, realmente pra mim, na minha opinião, o Bocão é o GOAT desse filme. E tem a questão também do DJ, que ele é um cara que ele ajuda, tá? Pelo menos ele ajuda, mas ele é um cara que não tem carisma, né? É um garoto que não tem carisma, tá? Então é isso. Talvez uma coisa que tira um ponto dele, eu acho que é a questão da animação, tá? Ele é um filme que ele teve a questão ali do. Como é que se fala? Do movimento. Captura de movimento, né? Que foram feitos por humanos. Eu acho que ele entra assim no mundo, no Vale da Estranheza, né? Que é um filme. Que é filmes aí que eles têm essa questão do movimento, que
que é feito por pessoas reais e meio que acaba sendo, a maioria das vezes, estranho. Eu acho que o único filme que saiu dessa maldição do Vale da Estranheza, eu acho que seria o Tintin, tá? Porque realmente eu lembro de ser um filme que ele tem esse visual de questão de captura de movimento que é bem feito. Eu lembro de ser muito bem feito, tá? Eu acho que era o único filme que se salvava. Não sei se tem mais alguns, eu não lembro de nenhum, mas eu sei que esse filme aqui ele não sai. Talvez esse filme não funcione para as pessoas hoje em dia, porque às vezes envelheceu mal. A questão da animação, eu acho que todos os movimentos do personagem acabou envelhecendo um pouco mal, mas não é uma coisa que estraga o filme. Eu acho que eles têm essa questão, né, que é um pouquinho datado, tem a questão da criança do começo do filme, que é um pouquinho feio, né, a criancinha da bicicleta. Eu acho que, porra, quando ela abre a boca, fica sorrindo lá, chega até dar medo, tá? É meio misonho mesmo, é meio bizonho, né? E tem toda a questão dos personagens também que às vezes esse movimento ali você, pô, caraca, isso aí tá esquisito, né? Muita gente fala que é esquisito, mas cara, é uma coisa que realmente dá pra relevar, porque eu acho que toda a questão de todos os outros negócios, pra mim, no filme, eu acho que ele consegue compensar essa questão da estranheza, tá? Então acaba sendo um filme bem divertido. Pra mim, esse filme ele funciona tanto pra família e tanto pra ambas as idades, porque ele é um filme que ele consegue misturar a questão do terror, tá? Ele é um filme que ele consegue ter o terror, né? Ele tem a questão do terror da casa ali, que é muito medonho, muito bem feito também a casa, tá? Ele consegue dosar muito bem a questão do terror, a questão do drama e também a questão da comédia. Eles dosam muito bem, então por isso ele funciona ambas as idades. Eu acho que funciona até hoje em dia. É um filme que ele é muito divertido, é um filme que você consegue ver do começo ao fim, você fica impressionado com a história, porque pra mim a história é um ponto crucial do filme. Eu acho que é um dos pontos mais positivos, é a história do filme. Eu acho isso muito criativo, toda a questão, caraca, de um passado do romance do Opaminonas, é o velho, né? O velho da casa, que a gente acha que ele é o vilão principal do filme, ele junto com a sua casa medonha, né? Aí a gente acaba querendo descobrir o que aconteceu, por que a casa criou vida, por que o Epaminondas é assim tão rabugento. Então a gente acaba descobrindo o passado e tudo se conecta e tudo vai muito bem. E eu acho que tudo é muito bem explicado nesse filme. E caraca, mano, me surpreendeu positivamente reassistindo esse filme. Eu acho que continuou muito bem feito, cara. Muito bom mesmo. Toda a questão da história. E, cara, tem a questão também, né, que a gente vê todo o passado da mulher do Epaminondas, o velho, que acaba caindo, né? Acaba morrendo ali por várias crianças que ficou jogando negócio nela. Ela era tratada como um bicho, né? Como ninguém gostava dela e ela era uma pessoa muito deprimente. Aí teve esse velho que foi ali o casal dela e ficou com ela o tempo todo. E ele era um cara bonzinho que falava que era só crianças que faziam os negócios ali, as travessuras das crianças, né? E ele era um cara muito bonzinho, né? Então ele ficou mal por causa desse acidente que acabou matando sua mulher, né? E acaba que eu acho que é como é Constante, né? A Constante, que é a mulher do velho, acaba meio que a alma dela entrando na casa. Então por isso que a casa fica sempre contra as crianças, né? Sempre provoca as crianças, sempre quer assombrar as crianças, porque foi o caso da morte dela. Foi as crianças sempre jogando, fazendo bullying com ela e acaba caindo ali, o cimento caindo dentro dela, né? A gente até percebe várias vezes que as crianças, quando entram ali na casa, cara, eles vê ali o cadáver da mulher. E é uma cena, cara, porra, mano, é um filme de criança, mano. Você tem aquela cena ali, cara, aquela cena ali, meu Deus do céu. Aquela cena assusta qualquer criança aí que for ver esse filme. Ele é um filme que ele funciona pra todas as idades, mas, pô, é um filme de criança, mano. É um filme que tem essa história pesada. É pesada demais. Então você fica impressionado. Você vê aquilo dali, aquele corpo ali da mulher do velho. Pô, cara, é um filme de criança, mano. Você, pô, como é que pode isso, né? Então, realmente, eu acho que toda essa questão é muito bem feito mesmo, um romance, né? Um romance é tudo sobre um amor verdadeiro que acabou que foi uma tragédia onde a alma da mulher foi pra casa e a casa ficou assombrando as crianças e por isso as crianças vão descobrindo esse segredo. Eu acho que a questão, quando eles entram na casa, mano, e vê que aquilo dali é como se fosse um corpo mesmo de uma pessoa real, né? A gente vê. Cara, é muito criativo. Toda a questão da casa é muito criativo, muito bem feito, muito bem feito. A história é muito boa. Eu acho que toda
questão também da trilha sonora também é muito boa. A trilha sonora do filme é muito boa também. Eu acho que é um dos pontos positivos. O Bocão, pra mim, é um dos melhores personagens. Ele é muito engraçado mesmo. É muito carismático. Ao contrário do DJ, pra mim, é o mais fraco desse trio. Até a garota se destaca mais que ele. Eu acho até mais divertido com ele. Mais carismática do que ele. Então, por isso, mano. Cara, se você parar pra perceber, né? A gente começa assim achando que esse velho ia ser um maldito, que não sei o quê. Mas a gente acaba entendendo o lado dele. Por isso que ele é contra essas crianças. Ele acaba pegando os brinquedos da criança. Porque realmente foi as crianças que causou a morte da mulher dele, né? Da Constante, né? Da Constância, eu acho que é Constância, por aí. Mas, cara, dá pra entender o lado dele, né? A gente vê ao decorrer da história, o filme se explica muito bem. E, cara, aí a questão, né, a gente vê o Paminondas, caraca, é difícil, tem cada nome bizarro. Cara, a gente vê toda questão dele, que ele faz isso pela casa dele, e no final do filme é insano, quando ele acaba botando fogo, explodindo na casa dele, ele fica feliz porque ele saiu dessa maldição, né, porque realmente ele era o cara ali que, pô, ele viu que a casa estava fazendo tava assombrando as crianças, então ele teve que explodir a casa dele pra viver feliz, né? E realmente é a mulher dele ali em forma de uma casa, mano. E ele destruiu. Caraca, é uma coisa tão braba, mano. E aí o filme termina ali. Cara, acho que toda a questão, né? Todo o primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato é muito bom, tá? Do filme. Então vamos falar, mano. Vamos falar. Cara, então é isso, vamos lá, vamos para as considerações finais. Eu acho que todo o filme, ele é muito, a história do filme é muito redondinha, muito boa mesmo, tá? Eu acho que toda a questão da história é muito bem feita, tá? Eu acho que o Bocão ali, o cara que mais se destaca, pra mim é um dos melhores personagens desse filme. Eu acho que talvez a animação não deixe algumas pessoas desanimadas, né? Algumas pessoas não vão gostar da animação hoje em dia, né, por ser um negócio de captura de movimento, é uma coisa que muita gente acha que não dá certo, né? Também tem o caso do Expresso Polar, que entra ali também na questão da captura de movimento, que é uma coisa que muita gente não fica feliz, né? Muita gente não gosta desse estilo de animação, tá? Mas esse filme, ele envelheceu bem, a história é muito boa, continua interessante você reassistir esse filme, né? E ver como ele ainda está bem, né? Como ele ainda está bem. Ele consegue permanecer muito bem, eu acho que ele é um filme muito bom mesmo, tá? Filmaço, filmaço mesmo. Eu acho toda a questão da casa é muito criativa. A história, toda a questão do passado ali do velho junto com a conexão junto com a mulher dele, que a alma dela virou pra casa, que virou um negócio assombrado, né? Caraca, muito bem feito mesmo. Eu acho que tem algumas piadas ali que não funcionam, tem outras que também funcionam, tá? Tem piadas que são boas e outras que não são. O filme ele dosa muito bem a piada, a comédia, junto com a ação, junto com o terror. Ele dosa muito bem mesmo. Acho a história muito boa, como eu já falei, os personagens talvez não sejam tão marcantes assim, mas eles funcionam, tá? O trio ele é muito bom, o trio ele é bom. O trio ele é bom, mas o DJ pra mim é o mais fraco. Pra mim é o mais fraco. O velho também é um bom personagem também, na minha opinião, porque ele é o que dá aquele up naquela questão da história por trás dessa casa, né? E a gente acaba entendendo o lado do velho, então pra mim ele funciona muito bem. Ele funciona até mais que o DJ, tá? Eu acho que ele que faz o filme andar, né? Até porque a gente quer descobrir, né, por que ele faz isso? Por que ele rouba brinquedos de criança? Por que ele não deixa ninguém entrar no gramado dele? Então tem toda essa questão também, né? E cara, pra mim, ele é muito bom em várias coisas, tá? Talvez o que tira ponto dele? Talvez a questão da animação, que pode ter envelhecido mal, né? Talvez a questão também do DJ. O protagonista que não tem tanto carisma como os personagens secundários, que é o Bocão e a menina. Talvez. O que eu tiro mais? A trilha sonora não é tão memorável, mas funciona. A proposta do filme ela funciona. Então não chega a estragar o filme. Eu acho que ele fica entre 8 e 8,5. Entre 8 e 8,5, na minha opinião, esse filme, tá? Ele fica entre 8 e 8,5. A história é muito boa. Pô, é muito difícil você tirar pontos negativos desse filme. Talvez a história não. É boa, é redonda, né? A história é muito redondinha. É porque é simples, né? É uma história simples, mas muito bem executada, né? Eu acho que nem a história dá pra tirar nada de ruim, né? Negativo. O filme ele é curto, isso é bom, tá? Isso é bom, o filme ele é curto, eu acho que ele é 1h30, né? Por aí. 1h20, eu acho. 1h20 e pouco, por aí. Eu acho que é 1 e pouca, isso é uma coisa boa.
tá? Mas, pô, pra mim, na minha opinião, um filme bom tem que durar mais, tá? Mas, pô, tudo bem, né? 1h30 conseguiu contar uma história muito boa. É isso, mano. Vou dar um 8. Vou dar um 8 pra Casa Monstro. Vou dar um 8. É um 8, é. É um 8. Filme muito bem feito, cara. Muito bom mesmo. Tecnicamente, ele é muito bem feito, a história. É 8. É 8 pra Casa Monstro. Analisando aqui, cara. É um 8, galera. É um 8. É um 8, mano. É um 8. Vou ficando por aqui, galera. Nota 8 para a Casa Monstro. Cara, se inscreve no canal, deixa o seu like. Pra mim, é um 8 a Casa Monstro, tá? Talvez. Pode até ser 8,5, tá? Pode até ser 8,5, mas eu vou dar um 8. Vou dar um 8. Eu acho ele muito bom mesmo. Muito bom filme. É isso, nota 8 pra Casa Monstro. Vou ficando por aqui. Cara, deixa o seu like. Comenta aí, galera. Por favor, comenta. Qual filme vocês querem que eu traga? Uma análise aqui. E é isso, vou ficando por aqui, cara. É isso, a Casa Monstro pra mim é 8 e funciona muito bem até hoje em dia. Ambas as idades. Filmão, continua um filmaço. Continua um filmaço. É isso, vou ficando por aqui. Fui. Tchau.